Bom, não estava gravando ainda a nossa aula. Somatório de forças em Y, então. Igual a zero. Bom, temos ali a força de reação no apoio, que vale 2,375. Positivo, né? Porque está para cima. Depois eu tenho a força inclinada ali de FED. Quando eu decompor ela em Y, ela vai ficar positiva ou negativa? Negativo. FED em Y ali. Positivo. 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 Então é F, E, D. Ah, não, tá certo. Se eu vou decompor em Y, eu uso seno ou cosseno? Seno. Seno. O nosso ângulo, né, 45 graus. Não tenho mais nenhuma força atuante ali na coordenada Y, então acabou meu somatório. Vou passar esse numeral aqui lá para o outro lado, negativo. E o meu seno de 45 que está multiplicando, né? Vou passar para o outro lado, então, dividindo. Qual o valor, então, que a gente vai achar de força na barra FD ali? Menos 3,358 quilonewtons. Tá? Menos 3,358 quilonewtons. Vamos fazer o somatório de forças em X, então, agora que a gente tem o valor de força da barra ED. Só passar aqui para o lado. Vou fazer do lado do desenho ali. Somatório de forças em X, então. Zero. O que eu tenho de forças em X aí? Tenho essa força aqui, totalmente horizontal, né? Que está apontando para o lado esquerdo. Então, vai ser negativo. Menos FF. E tenho a decomposta de X, né? De FD. Que quando decomposta ali, em X, ela vai ficar apontando para a esquerda, então também vai ser negativo. Quando eu estou decompondo em X, eu utilizo cosseno, certo? Cosseno. Cosseno do meu ângulo, que é 45 graus. Não tem mais nenhuma força atuante em X, então acabou o meu somatório. Vou passar o meu FF, né, que é minha incógnita lá para o outro lado. Vai ficar deste lado, menos FED, cosseno de 45 graus, igual a força da barra EF. Eu acabei de calcular, então, a minha barra ED, né? Eu achei um valor de menos 3,358. Não posso esquecer do sinal ali que acompanha, tá? A equação eu já tenho um negativo, mas o valor, né, da minha força também é negativo. Então, tem que acompanhar os dois sinais.
e o ângulo é de 45 graus. Igual a F e F. Menos com menos aqui vai ficar positivo. Que valor eu vou encontrar aqui de 3,358 vezes cosseno de 45 graus? R$ 2,374 quilonewton. 2,374. Igual a F e F. Só vou inverter aqui, né? Para a gente ter direitinho o valor. 2,374 quilonewtons. Calculado, então, o somatório de forças em X. Depois, então, de analisar o nosso ponto E, o que vocês acham mais conveniente? Fazer o ponto D ou fazer o ponto F? O ponto F. Por quê, Rafael? Porque o ponto F a gente vai achar FD, FC e FG. Ah, mas a gente vai conseguir achar, sendo que a gente tem mais barras conectadas? Será que a gente não vai ficar com mais incógnitas do que equações? Porque no ponto F eu vou ter quantas forças atuantes? Esta força aqui da barra FE, que eu sei. Já tem, já. Vou ter da barra FD, que eu não tenho. Sim. Vou ter da força FC, que eu também não tenho. E da força FG, essa eu também tenho. Sim. Então, eu vou ter duas incógnitas. Se eu tenho duas equações, né, no somatório de x e de y, eu também consigo resolver. Mas no ponto D, eu tenho apenas 3 barras conectadas. Tá? Então, é um pouquinho mais fácil começar pelo D ali, justamente por ter menos barras conectadas. Então, vamos começar pelo pino D. Eu já quis me adiantar, eu já quis matar mais. Afinal, a gente vai ter que fazer as duas, não tem problema. Vocês anotaram, então, os dois somatórios aqui do pino E? Sim. Sim. Vou fazer o desenho aqui do pino D. Eu vou ter uma força que conecta até o pino C, então vou chamar de força DC. Tem uma força que conecta até o pino F, então vou chamar de força DF. E tem a barra, então, que liga lá até o meu pino E, né? Essa eu tenho, que é FDE. FDE é a mesma coisa, né, que FED. Vale menos 3,358. Tá. Como eu tenho o valor dela, eu não vou deixar aqui as letras, vou deixar só o valor para não me perder.
E por onde vocês acham que a gente começa? Pelo somatório de forças em X ou em Y? Em X. Em X? Então tá. Nesse caso aqui, tanto faz, tá, gente? Porque eu vou ter uma incógnita em Tá X na mesma, né? e Y. Esse aqui vai dar na mesma, tá? Então vamos começar em X. Somatório de forças em X. Igual a 0. Eu tenho esta força aqui, FDC negativa, apontando para a esquerda. Então, menos FDC. E tenho essa força aqui que precisa ser decomposta, né? O valor dela decomposta em X, ela vai ser positiva. E o valor dela é menos 3,358. Se eu vou decompor em X, vou usar o cosseno ou seno? Cosseno. Cosseno do ângulo, que é 45 graus. Vou só arrumar o sinal aqui, positivo e negativo. Vai predominar, então, o sinal negativo. Menos 300. 8. Cosseno de 45. Que valor nós vamos ter aqui, então? 3,358 vezes cosseno de 45 graus. R$ 2,374. Menos. 374. Igual a 0. Vou passar o meu FDC para o outro lado, então, né? Para ficar positivo. Vou arrumar aqui a minha equação, só trocar os lados, né? Porque a gente sempre bota o que está isolado no lado esquerdo. Só trocar os lados, não tem alteração nenhuma do sinal. Quilonewtons.
força FDF negativa para baixo. A minha força aqui inclinada também para baixo, então negativo. O valor dela também é negativo, então tem que conservar os dois sinais aqui. E o valor dela é 3,358 vezes seno de 45 graus. Passei o FDF lá para o outro lado, mudou de sinal então, positivo. Eu vou ficar aqui menos com menos, mais 3,358 vezes seno de 45 graus. Quanto vai dar isso? 2,374 kg. 2,374. FDF. Eu vou inverter de lado aqui para deixar ela pronta. 2,374 kN. Anotado, então, o somatório de forças tanto em X quanto em Y? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos agora para o ponto F ali, que o Rafael já queria ir anteriormente para descobrir mais forças. Mas agora a gente faz ele, então. Olhando para o meu desenho ali, então. O que eu tenho de forças atuantes no pino F? Primeiro, eu tenho essa força aqui, que é uma carga de 2,5 kN. Vou deixar o quilonewton tirar. Tem uma força que vai até o pino E, que eu vou chamar de FFE, mas eu já tenho esse valor, não tem? Sim. Quanto vale? $2,374. Positivo mesmo? Positivo. Então tá. Vou apagar aqui só as minhas letras. Deixar só o valor da força. Tem uma força, então, que vai até o pino D. Que eu vou chamar de força FFD. Sei o valor dessa força? $2,374. 2,374. Então, vou apagar o nome dela, vou deixar só o valor dela. O que mais que eu tenho? Eu tenho essa força aqui que vai até o pino G, vou chamar de FFG. E tenho, por último, essa barra inclinada aqui, que vai até o pino FFC. Essa força aqui, FFG, por acaso a gente já não tem? $2,25. 2,25. Então tem que fazer sempre essa análise do que eu já tenho de informação ali, tá? Porque sempre que eu estou analisando um pino e ele está conectado com um pino que eu já analisei, provavelmente o valor da força que liga esses dois pinos eu já tenho, tá? Então, como eu já analisei o pino G, eu já tenho essa força aqui, GF, que é a mesma coisa de FG, tá? Então, a minha única incógnita vai ser aqui a minha força FFC. Posso analisar Sim. ela tanto em X... Sim, Natália. Eu tenho um outro valor nessa força aí. Tem outro valor? Qual valor? É a mesma força que FGF, né? Isso. Eu tenho 2,245. Tá. A gente deve ter calculado como 2,245, então deve ter sido por causa do arredondamento. Eu acho que quem me respondeu foi o Douglas. Douglas, tu respondeu de acordo com o que tu tinha anotado aí ou o que está em Isso, não, que tu botou. Que tu botou.
Tá, então é É isso, tá? 2,45 mesmo, o Rafael Dois- falou. 2,25 245. é o gabarito que eu tinha feito, né? Eu não tinha usado nem o arredondamento. E o que a gente fez na aula, a gente achou 245. 2,245. Tá? Um valor bem próximo. É só porque nessa daqui a gente não arredondou e nessa aqui a gente arredondou. 2, na verdade, 2,25, 2,24, tá? Mas é o mesmo valor, tá, gente? Falta de informação, então, só a força FFC. Podemos encontrar ela tanto em X quanto em Y, certo? Tanto faz. Nesse caso aí, eu nem preciso fazer o somatório de forças em X e Y. A minha única incógnita é essa força na diagonal aqui, FFC. Então, eu posso usar qualquer um dos dois. Eu vou usar o somatório de X, tá? Só por conveniência mesmo. Somatório de forças em X igual a zero. O que eu tenho em X? Tenho essa força de 2, vou botar de acordo com o que a gente tinha calculado, tá? 2,24. Negativo, porque está para a esquerda, então menos 2,24. Tenho esta outra força aqui, ó, positiva, porque está para a direita, 2,374. E tenho a força FFC, né, que vai ser decomposta em X. Quando ela for decomposta em X, ela vai ficar positiva ou negativa? Negativo. Negativo, porque vai colocar para a esquerda. Então, menos FFC vezes X sempre o cosseno, né? Do ângulo que é 45 graus. Igual a zero. Menos 2,24 mais 2,374 dá quanto? Zero vírgula 134. 0,134 menos FFC cosseno de 45 graus. Vou passar o FFC para o outro lado, né? Porque está negativo e é o que eu quero descobrir. 0,134 igual a FFC vezes cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus está multiplicando, posso passar para o outro lado, então dividindo. Zero vírgula 134 dividido por cosseno de 45 graus. Que valor a gente vai achar de FFC? 0,189. 189. 189? Mais Isso. alguém calcula aí, porque não foi bem o valor que eu encontrei. Vamos bater os valores. Eu achei assim. Eu achei 0,189. Achou também isso aí? 79 ou 89, ó, Rafael? 89. 89, é 0,189. 189 quilonewtons. Não tem a necessidade, então, né, da gente fazer o somatório de Y, certo? Porque a única incógnita que eu tinha aqui no meu exercício era quem? FFC. E nós encontramos. Então, não tem a necessidade de eu fazer o somatório ali em Y. Anotaram esse valor aí? Sim. Pergunto para vocês, então. Tem a necessidade da gente fazer somatório de forças aqui no pino C?
Não tem a necessidade. Por quê? O que nós temos de informação? Ontem nós achamos estas 6 informações na barra aqui. O que a gente achou hoje? Vamos me falando aí o que a gente achou de forças. Força. Analisando o pino L, que foi o primeiro que a gente conseguiu. Achamos a força. FED, que vale quanto? Menos 3,358. Achamos também a força EF. 2,374 quilonewtons. Depois a gente analisou o ponto D. Achamos a força DF. Com que valor? Menos 2,374. Achamos também força DC, né? Estou olhando pelo desenho ali, a quem que está ligado? O D. A E, acho que a gente não, já tinha, então não calculamos. A F, que era uma coisa nova. E a C, que também foi nova. Qual o valor que a gente encontrou? Eu anotei aqui como DF. Qual o valor de DF? A DF é 2,374 positivo e a DC é negativo, menos 2,374. 374 quilonewtons. E por último agora, né, a gente achou a força FFC no valor de 0,189. 0,189 quilonewtons, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar de cor. Ontem achamos primeiro, deixa eu botar meu desenho pro lado aqui. Ontem a gente achou a barra AB, matamos ela, e AG. Depois achamos BC e BG. Analisando o ponto G, nós encontramos a barra BGF e a barra BGC, ou GC aqui. Aí depois a gente pulou lá para o ponto A, para o ponto E, né? Voltando para o ponto E, nós encontramos a barra ED e EF. E aí voltamos então para o pino D. No pino D, a barra DC nós encontramos e a barra DF. E por último, né, no pino F aqui, a barra FZ nós já tínhamos, então não calculamos. FD também já tínhamos e FE também já tínhamos. Calculamos só qual? Essa última aqui, FC, tá? Então eu já tenho a força de todas as barras. Não tem a necessidade de eu calcular o ponto C, porque eu já tenho o valor das barras. Aí eu pergunto para vocês, qual é a barra mais solicitada nessa treliça? A GF. Vou arriscar a GF. GF. Deixa eu procurar GF. Por que GF? Não, é só um palpite, só, não sei. Porque seria do centro, né? Qual é a Seria barra do mais centro. solicitada? Não, a gente Seria... calculou todas as forças para enxergar qual é a mais solicitada. Agora vamos analisar os valores. Ah, tá, pelos valores, tá. Sim, pelos valores, né? Tá, mas a GF, pelos valores, ela seria mais quilonewton, né? Na realidade, a ED, né? ED, FED, né? FED, tá. ED. Aqui, gente, essa daqui é maior, ó. Ela vale 3,358, tá? Tá Por que sofrendo ela uma é maior?
ela é o maior valor que existe. Ah, mas eu tenho valor negativo. O que significa o valor negativo na força da barra? Compreensão. Que ela está sofrendo compressão, tá? Mas o valor que atua de força sobre ela é de 3,358 kN. Então, isso que a gente faz, né, é para achar o maior valor ali, a barra que sofre mais esforço, né? Sabemos, então, que a barra que sofre maior esforço é a barra FED. Então, a gente tem o F, a força, que é o que equivale o P. Lembram lá da nossa equação de tensão de cisalhamento? Como é que era a nossa cisalhamento, não, tensão normal? Qual era a nossa equação? Tensão igual a força sobre área. Mas, na verdade, eu quero quem? A área. Então, área igual a força sobre tensão de cisalhamento. Só invertir as posições. O que é esse 3,358 que eu encontrei aqui? Ó? 3,358 quilonewtons. Essa tensão eu vou tirar de quem? Do material? Do material. Vou lá analisar qual é o meu material e botar o valor lá dela, tá? E aí, com isso, eu acho a área, ou seja, a dimensão que a barra precisa ter para aguentar essa treliça, né? Cada barra vai ter um esforço diferente ali. Mas eu tenho que dimensionar a minha treliça a partir da barra que tem uma maior solicitação. Certo, pessoal? Dúvidas? Quanto a esse exercício, então, não temos dúvidas? Uma perguntinha, Natália. Vamos supor que a gente fosse usar uma cantoneira de 4 polegadas aí por 5 oitavos, por 5 oitavos, por 1/4, um exemplo, tá? Tá. Eu iria lá na tabela procurar essa cantoneira aí para ver qual é a classificação dela. Seria isso? Isso, tá? Mas ela vai estar pelo material, não pelas dimensões. Sim. Não precisa procurar pelas dimensões dela, tu tem que procurar pelo tipo de material, né? A gente sabe que a tensão normal de um aço, né, um aço genérico, não é um específico, é de mais ou menos 120 megapascal, né? Mas isso é um valor genérico para a gente ter uma noção. Cada, né, tipo de material, dependendo do tipo de aço, um aço liga, vai ter um valor específico de tensão normal, e é esse valor que a gente tem que procurar. Mas essas dimensões, né, essa dimensão não faz diferença. A dimensão eu vou encontrar a partir da minha área. Primeiro eu tenho um desenho, né, como que vai ficar a estrutura, e depois eu tenho que dizer quanto tem que ter seção transversal, né, cada barra para aguentar essa solicitação toda. No caso, pela área agora, se calcular, tu vai achar a seção transversal. Aí vamos supor que tenha dado 45, daí a gente usa usa 2 polegadas. Ó, vamos dizer que essa área aqui, tá, deu os teus 45, certo? Tu me supôs agora. 45, né, é igual à minha área. Sim. A minha área, seção transversal, ela pode ser quadrada. Se ela for quadrada, vai ser lado vezes lado. Sim. Opa, peraí. Prendeu aqui meu mouse. Lado vezes lado igual a área. Lado vezes lado, né? A mesma coisa que lado ao quadrado igual a área. Só que quanto vale essa minha área? Vale 45. Sim. Quando eu quero, então, isolar o L e estar ao quadrado aqui, eu faço para o outro lado como raiz quadrada, certo? Sim. Qual é a raiz quadrada de 45? 6,708. 6,708. 6,7, né? Aqui a unidade, né? A gente
tem que analisar qual a unidade que a gente está usando, porque a gente botou uma área qualquer aqui de 45, né? A gente não disse se era metro quadrado, se era centímetro quadrado, se era milímetro quadrado, né? Digamos que essa área que a gente encontrou aqui é em milímetros quadrados, então a gente achou um lado de 6,7 milímetros. Então eu tenho que ter uma barra, né? Cuja seção transversal dela tem que ser um quadrado de 6,7 milímetros de lado. Certo? É. Mais dúvidas, pessoal? Bom, já que não tem dúvidas nesse exercício aqui, quero trazer a imagem de vocês só um outro tipo de treliça, só para a gente conversar sobre os ângulos ali, que a gente falou bastante nas outras aulas, tá? Só para ver se ficou bem entendido ali. Esse aqui a gente tinha todas as barras, né? Um ângulo de 45 graus, porque as barras eram todas 2x2. Mas eu posso ter um seguinte exemplo. Tá? Ficou bem feio esse meu apoio aqui, peraí. Tá? Nesse caso aqui, gente, se eu tivesse uma treliça, né, engastada ali, suportando um peso, né, digamos aqui que de 10 quilonewtons, tá? Primeiro, o que eu tenho que fazer? A reação nos apoios, certo? Depois, né, eu começo a analisar as barras. Bom, a reação nos apoios vocês sabem fazer. Depois, quando eu analisasse, né, os pinos, vou dar nome aos meus pinos aqui. A, B, C, D e E. Quando eu analisasse esse pino A, eu não teria nenhuma força inclinada, certo? Eu teria a barra AB e a barra AC. Então, não tem nenhum problema. Mas quando eu analisasse o meu pino C, quantas forças eu teria atuante ali no meu pino? A da barra CA, a da barra CB e a da barra CD, certo? Certo. Quando eu fosse decompor esta barra aqui, ó, CD, então se eu estivesse analisando, vou apagar isso aqui, apenas o meu ponto C ali, ó, C, tem uma barra para cima, que é a barra CA, tem uma barra para o lado, que é a barra CD, e tem a barra inclinada, né, que é a barra CB. Em X, uso cosseno. Em Y, eu uso seno. Mas qual o ângulo que eu usaria nesses dois? Tem que fazer a tangente Tangente. De quem com quem? de 3 com 2. 3 com 2, né? Se eu vou usar cosseno em X e seno em Y, né? Eu quero sempre o ângulo que vai da minha força até a minha coordenada horizontal, certo? Então, Sim. este ângulo aqui. Qual o triângulo que eu vou usar? Este aqui, ó. A base dele vale 2 e a altura vale 3. 3. Então, para calcular aquele ângulo ali, ó, ia ser tangente do ângulo, é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto e a cateto adjacente nesse triângulo aí? O oposto é o 3 e o adjacente é o 2. Ó, o oposto é o 3 e o adjacente é 2, né? Então, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, na calculadora, eu ia ter que fazer tangente na menos 1 de 1,5.
Que vai dar que ângulo aí, gente? Cinquenta e 56,3. 56,3 graus. Tá? Então, vou anotar aqui. Esse aqui vale 56,3 graus. Beleza. Tá? Analisei, né? Tô só simulando, sem valores, tá? Analisei o meu ponto A, analisei meu ponto C, analisei meu ponto D. Quando eu analisasse meu ponto D, eu também não teria muito problema, né? Porque eu teria o quê? DC, que é horizontal, DE, que também é horizontal, e DB, que é totalmente, né, horizontal também. Quando eu chegasse no ponto B, quando eu chegasse ali no meu ponto B, eu teria a barra B, certo? E aí eu teria uma força inclinada que eu teria que decompor. Então, vamos desenhar ela aqui. Quero desenhar só os pontos críticos com vocês. O que eu teria de força? A força para baixo, que é da barra BD. A força para cá, que é BA. E a inclinada, que é BE. Mesma coisa, quando eu decompondo ela em X, eu usar o cosseno, e decompondo ela em Y, eu usar o seno. Aí eu pergunto para vocês, qual seria o ângulo que eu iria utilizar? 33,7. 33,7? E esse ângulo de 33,7 está onde? Tá saindo do ponto B aí pro ponto E. Aqui? Isso. Tá. Mas quando eu tenho esse caso aqui, eu consigo usar cosseno em X e seno em Y? Como é que é? Quando eu tenho esse caso aqui, ó, qual é a regra para eu usar cosseno em X e seno em Y? Meu ângulo tem que estar da onde até onde? O teu ângulo teria que estar ao contrário aí, então no caso teria que estar de para cima. É isso? Isso. O que ele quis dizer? Aqui o meu ângulo está indo onde? Da força até que coordenada? Vertical. E a regra é, né, a força até a coordenada horizontal. Ou seja, seria fazer este ângulo aqui. Se vocês olharem no desenho, este ângulo é esse mesmo aqui, ó. Certo? Quanto vale esse ângulo? O que o colega falou? Para a gente usar esse aqui. Esse aqui não vale. Porque ele vai dar força até a coordenada vertical. Eu preciso é deste daqui, ó. Da força até a coordenada horizontal. Quanto ele vale, gente? 56,3. Tem certeza disso? Talvez. Tá, vamos verificar então. Vamos verificar. Esse daqui, gente, como é que eu vou calcular? Eu tenho que pensar. E esse triângulo aqui formaria um outro triângulo, certo? Não iria formar um outro triângulo? Desculpa, te cortei, Rodrigo. 33,7. 33,7, vamos conferir então, que eu quero esse ângulo de cima aqui, que formaria esse triângulo, né, invisível, mas que serve para nós. Então, vou redesenhar ali, ó. Opa. Vou redesenhar só a parte do triângulo que a gente quer ali, ó. B, E, com o triângulo que eu inventei ali, né? Porque eu quero o quê? Este ângulo aqui. Quanto vale essa medida aqui, ó? 2. 2. E quanto vale essa medida aqui? 3. 3. Se eu quero esse ângulo, né? Cateto oposto sobre adjacente. Tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do ângulo. Quem é meu cateto oposto? 3. 3. Meu cateto adjacente, 2. 2. Né? Vai dar
tangente na menos 1 de 1,5. Vai dar os mesmos ângulos. Opa, risquei ali. Vai dar o mesmo 56 que eu falei. Vai dar o mesmo 56,3 ou 53,6? 56,3 foi o que eu falei. 56,3, tá? Graus. Só que o 56,3 que tu me falou, aqui, ó. Não. Quando tu botou o outro, aqui eu tinha te falado 33. Aqui? Quando tu botou lá, isso, aí 33, e lá em cima 56. Ah, tá. Eu entendi o 56,3, tá? Que era aqui, mas não. O ângulo que a gente vai achar aqui, ó, 56,3 graus. E o que falta, né, que é os 33,7, né? Isso. Graus para fechar os 90 ali, tá? Tem como eu achar esse daqui? Tem, mas esse aqui não me serve, porque ele vai dar força até a coordenada vertical. E eu quero é este aqui. A força até a coordenada horizontal, tá? Então, se for necessário, vocês desenhem um triângulo. Ou calculem esse daqui, ó, 33,7, e o complementar vai ser o que falta para 90, tá? Como vocês vão chegar nesse ângulo, tem mais de um meio, mas é importante que vocês usem o ângulo certo, tá? Dúvidas, pessoal? Não? Então tá, vou liberar vocês cedinho hoje. Vou mandar a prova para vocês, tá? O prazo da prova, então, ficou... O prazo da prova, então, ficou para terça-feira, tá? Vou enviar para vocês aqui, tá? Só uma observação. Na treliça ali, vocês vão ter um valor de carga, né? O valor da carga vai ter 4 dígitos, tá? Cada dígito, o valor total da carga equivale ao ano de nascimento de vocês, tá? São 4 dígitos, cada um vai ter a sua carga. Então, quem nasceu em 1985, a carga vale 1985 newtons, certo? Quem aí nasceu em 1980, vale 1.800. Entendido? Vai estar lá especificado, só para pré-avisar vocês. Certo? Vou enviar a prova para vocês ainda hoje, ainda. O prazo ficou para terça-feira. E até lá, conforme vocês vão fazendo, qualquer dúvida, tá? Inclusive, final de semana, vocês vão me chamando e eu vou respondendo. Combinado? Ok. Combinado. Então tá, pessoal. Se não me chamarem para as dúvidas, bom final de semana para vocês e bom descanso. É uma treliça só, Natália? Hã? É uma treliça só para calcular? Sim, é uma treliça só. Certo? Então tá, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, boa semana aí. Boa noite, galera. Boa noite.